Imagine um homem com poderes absolutos, no comando de um império vasto, temido, adorado, mas que, em vez de se embriagar com o poder, senta-se todas as noites para escrever a si mesmo. Um homem que, em meio ao barulho do mundo, procurava silêncio. Em meio à guerra, cultivava lucidez. Esse homem foi Marco Aurélio, um imperador que, no século II, já compreendia os mecanismos da mente com uma precisão que só agora a ciência começa a confirmar. Ele não tinha acesso a ressonâncias magnéticas, laboratórios, nem estudos de neuroimagem, mas tinha algo ainda mais raro: atenção. Atenção à própria alma. Hoje, 2000 anos depois, vivemos cercados por tecnologia, por dados, por estímulos que nunca param. A mente moderna gira em velocidade insana, ansiedade digital, impulsividade emocional, excesso de informação, pensamentos que não se calam, emoções que atropelam. A ciência tenta acompanhar esse ritmo, diagnosticar, medicar e, nesse esforço, descobre, com surpresa, que muitos dos nossos males foram descritos com exatidão por um imperador que escrevia para si mesmo como quem acende uma vela no meio da tempestade. Daniel Kahneman, prêmio Nobel, chamou isso de Sistema 1, um modo rápido e automático de pensar, que nos faz reagir sem perceber, julgar sem critério, decidir sob impulso. E o que Kahneman explica com gráficos e experimentos, Marco Aurélio já combatia com disciplina mental. Ele chamava esse modo de pensar de desordem da alma, chamava de ignorância da natureza racional, chamava de ilusão. Sêneca, seu predecessor, também via com clareza. A pressa e a preocupação são formas modernas de escravidão. Não a escravidão dos grilhões, mas a do pensamento que não sabe parar, que não sabe contemplar, que corre, mas não sabe por quê. Um retrato exato da mente ansiosa de hoje, que vive em alerta constante, sem saber do quê, sem saber para quê. Neste vídeo, não vamos apenas revisitar frases antigas ou comparar ideias. Vamos revelar o elo real e profundo entre neurociência e estoicismo. Vamos entender passo a passo como essas duas visões do mundo, uma científica, outra filosófica, convergem num mesmo ponto: o cuidado com a mente, o domínio de si, a escolha de viver com clareza num tempo em que tudo tenta nos distrair. O que chamamos hoje de avanço da ciência, Marco Aurélio já chamava de vigilância interior. Ele sabia que, sem direção mental, o mundo decidiria por nós. Ele entendia que a alma sem propósito se torna presa fácil do caos. E essa sabedoria, que parecia antiga demais para ser aplicada, talvez seja a única capaz de nos salvar do colapso mental do século XXI. Essa jornada começa agora. Vamos caminhar por 10 choques entre o que a ciência explica e o que Marco Aurélio já sabia. E a cada ponto de encontro, talvez você descubra que dentro de você há mais sabedoria do que imagina. Só está soterrada pelo ruído. E o silêncio que cura começa com atenção. A maioria das pessoas acredita que pensa, mas na verdade apenas repete. Todos os dias, mais de 90% dos pensamentos são os mesmos do dia anterior. A mente cria trilhas mentais e, uma vez formadas, ela se agarra a elas, mesmo quando essas trilhas levam a becos sem saída. É como se o cérebro apertasse repetir e seguisse, sem questionar, o que sempre foi pensado. Esse é o modo automático, e nele não há escolha, só repetição. Marco Aurélio, em suas meditações, já observava isso com desconcerto. Ele escrevia que a alma adoece quando se enche de imaginações e paixões desordenadas, quando acredita em tudo que pensa, quando permite que imagens internas se tornem realidades absolutas. Ele percebia que os pensamentos vêm com força, mas não necessariamente com verdade, e por isso treinava a si mesmo para ser mais vigilante, mais atento, mais lúcido.
A neurociência moderna confirma o que Marco já intuía. O cérebro economiza energia automatizando decisões. Mas essa economia tem um preço, a perda da consciência. Quando você não percebe o pensamento que surge, reage a ele como se fosse uma ordem. Quando não observa, ele te governa. Quando não questiona, ele te conduz. E muitas vezes conduz para o sofrimento. Existe uma prática estoico-neurocientífica que rompe esse ciclo. A observação da primeira reação. Ao surgir um estímulo, qualquer estímulo, a proposta é simples: pausar. 3 segundos, apenas isso. Uma pausa entre o impulso e a resposta. Uma pausa para respirar, para notar, para escolher. Porque quem não pausa, repete. Mas quem pausa, pode transformar. A mente, nesse sentido, é como um cavalo selvagem, forte, veloz, instintivo. Se você não aprende a domá-lo, ele te arrasta. Arrasta pelas emoções, pelos julgamentos, pelos vícios do pensamento. Mas se você aprende a segurar as rédeas, a guiar com firmeza e gentileza, então esse mesmo cavalo pode te levar longe. Pode te conduzir com força e leveza para onde realmente importa. Pensar não é apenas uma função cerebral, é uma escolha ética. É um ato de presença, e toda presença começa com vigilância, com o simples gesto de não acreditar em tudo que surge na mente. Porque muitos pensamentos são só isso, pensamentos, passam e só se tornam destino se você os seguir sem consciência. Sentir é inevitável, mas acreditar cegamente no que se sente é um risco. A emoção chega com força, toma o corpo, aperta o peito, acelera o pensamento. Ela grita dentro de nós, mas gritar não é o mesmo que dizer a verdade. O que sentimos é real, sim, mas não é necessariamente verdadeiro. A emoção é como uma lente, e como toda lente, ela pode ampliar, distorcer e muitas vezes faz tudo isso ao mesmo tempo. A neurociência afetiva já mostrou. Quando estamos tomados por emoções intensas, o cérebro entra em um estado alterado. A amígdala cerebral se ativa. O córtex pré-frontal, responsável pela análise e discernimento, reduz sua atividade. Ou seja, pensar com clareza se torna mais difícil justamente quando mais precisamos de clareza. A emoção sequestra a razão. E o pior é que nem percebemos esse sequestro. Marco Aurélio, mais de 2000 anos antes desses estudos, já alertava. A clareza não vem da ausência de emoção, mas da vigilância sobre ela. Ele não negava os sentimentos, mas não se ajoelhava diante deles. Escrevia para si mesmo: evite ser arrastado pelo que sente. Observe, analise, não reaja de imediato. Porque ele sabia que as paixões, quando não examinadas, transformam o homem em escravo. E toda a escravidão da alma começa na crença de que o que se sente é a verdade absoluta. Existe uma prática que dissolve esse engano: dar nome à emoção, nomear o que se sente, dizer: isso é raiva, isso é medo, isso é frustração. A nomeação reduz a força bruta do sentimento. Ela ativa áreas do cérebro associadas à regulação emocional. Traz ordem ao caos. Cria uma pequena distância entre o eu que sente e o eu que observa. E nessa distância nasce a liberdade, porque sentir é humano, mas seguir o sentimento sem examinar é imprudente. É como confiar numa bússola quebrada, só porque ela está girando com intensidade. A intensidade não é garantia de direção correta. Pelo contrário, muitas vezes é o sinal de que estamos desorientados. A emoção é o termômetro, não o mapa. Ela mostra o clima interno, mas não diz qual estrada seguir. E quando confundimos os dois, escolhemos caminhos que depois não reconhecemos. Por isso, Marco Aurélio não nos ensinava a suprimir. Ele nos ensinava a discernir. E o discernimento começa quando paramos de tomar toda a emoção como verdade.
quando passamos a perguntar, com honestidade e compaixão, o que eu estou sentindo é real ou apenas intenso? Alguns pensamentos chegam como trovões, outros como sussurros, mas são esses silenciosos, quase imperceptíveis, que moldam os caminhos da mente. Eles não assustam, não causam alarde, mas vão sendo repetidos dia após dia, e nessa repetição se tornam trilhas, trilhas que com o tempo viram estradas. E de estrada em estrada, sem perceber, você chega a um destino que jamais teria escolhido conscientemente. A neurociência chama isso de plasticidade neural. O cérebro não é rígido, ele se molda àquilo que é repetido. Pensar um mesmo pensamento fortalece conexões. E quanto mais um pensamento é reforçado, mais automático ele se torna. É assim que crenças se formam. Crenças sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. Crenças que muitas vezes não têm base alguma, mas têm história. História repetida. História que virou identidade. Marco Aurélio, intuitivamente, já compreendia isso. Ele escrevia todos os dias para si mesmo. Não para publicar, não para impressionar, mas para treinar a mente, para escolher os pensamentos que queria fortalecer. Suas meditações são, na verdade, uma prática de reprogramação mental. Ele sabia que o que se repete em silêncio se enraiza na alma. Por isso, escrevia, para limpar o terreno, para plantar ideias mais justas, mais éticas, mais verdadeiras. Há uma prática simples, mas poderosa: reescrever, todos os dias, um pensamento sabotador. Escolher um pensamento que enfraquece, questioná-lo, encontrar uma base mais racional, mais lúcida e escrever a nova versão. Não é mágica, é treino, é reprogramação e funciona porque o cérebro aprende por repetição. Você é o que permite repetir sem resistência. Essa frase, tão simples, contém uma verdade profunda. Porque não é só o que pensamos que importa, é o que deixamos permanecer, é o que alimentamos, o que escutamos em silêncio e, sobretudo, o que nunca questionamos. A mente, se deixada sozinha, repete padrões antigos, mas a mente guiada, com presença, com intenção, com responsabilidade, ela pode aprender a pensar de outro jeito. E ao pensar diferente, ela cria um novo destino, porque o destino não começa nas ações, começa nos pensamentos que você aceita repetir. Existe uma dor silenciosa que cresce à sombra da vida alheia. Uma inquietação que surge quando olhamos demais para fora e esquecemos de olhar para dentro. A comparação. Esse hábito invisível de medir a própria vida pela régua dos outros. De avaliar o próprio valor com base em vitórias alheias. De esquecer que cada caminho tem seu tempo, sua lógica, sua verdade. A neurociência social nos mostra que essa tendência não é apenas um vício moderno, é uma programação cerebral. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio social, ativa automaticamente mecanismos de comparação. O cérebro quer saber se estamos acima ou abaixo, em vantagem ou desvantagem. Esse instinto vem da necessidade ancestral de pertencimento e sobrevivência. Mas hoje, em vez de garantir segurança, essa comparação constante destrói a autoestima. Marco Aurélio via isso com clareza. Ele escrevia: "Não perca tempo discutindo como um homem virtuoso deve ser. Seja um." Ou seja, não projete fora aquilo que precisa ser cultivado dentro. Não use a vida dos outros como espelho, porque esse espelho, quase sempre, está sujo. E espelhos sujos distorcem mais do que refletem. Toda comparação é uma distração, uma fuga de si, uma tentativa inconsciente de validar a própria existência por parâmetros que não se sustentam, porque o sucesso do outro não diz nada sobre o seu caminho. Porque a beleza de alguém não apaga a sua. Porque o ritmo de alguém não invalida a sua velocidade. Mas é preciso lembrar disso todos os dias, porque o cérebro esquece, e esquece rápido.
Uma prática transformadora é trocar a métrica externa por uma métrica filosófica, criar um diário de referências internas, onde, em vez de registrar conquistas sociais, você registra conquistas de caráter. Um dia em que você agiu com integridade, uma escolha difícil que você enfrentou com coragem, uma emoção que você soube observar antes de reagir. Isso é evolução, isso é grandeza. E isso não aparece em nenhuma rede social. Cada vez que você se compara, você se abandona. Cada vez que olha para fora, buscando validação, você enfraquece seu centro. E toda vida vivida para ser como o outro é uma vida que não foi vivida de verdade. Porque viver de verdade é aceitar sua singularidade, é respeitar seu tempo, é cultivar sua verdade, mesmo que ela não seja espetacular, mesmo que ela não seja visível, mesmo que ela seja só sua. Muita gente confunde liberdade com ausência de freios, como se ser livre fosse ceder a todo desejo, responder a cada impulso, satisfazer cada vontade no exato momento em que ela surge. Mas essa não é a liberdade do sábio. Essa é a escravidão disfarçada de autonomia. Porque quando você reage sem pensar, quem comanda não é você, é o impulso. O cérebro humano foi moldado para buscar prazer imediato. A dopamina, neurotransmissor do desejo, é liberada a cada promessa de recompensa. Não é preciso que a recompensa aconteça, basta que o cérebro a imagine. E isso basta para ativar a urgência, para fazer com que você haja sem refletir, com que diga algo que depois vai pesar, com que compre o que não precisa, com que aceite o que fere. Tudo porque naquele momento parecia irresistível. Marco Aurélio sabia que o verdadeiro domínio não era sobre os outros, mas sobre a si mesmo. Ele dizia: liberdade não é fazer o que se quer, mas o que é certo. Porque quem segue o que sente, sem ponderar, é como um barco à deriva. Pode até se mover com velocidade, mas não tem direção. E quem não tem direção, não chega a lugar algum. Ou pior, chega a lugares que depois se tornam prisões. Existe uma técnica que cria espaço entre o desejo e a ação, o adiamento consciente. Ao surgir um impulso forte, seja de falar, responder, comer, comprar, ceder, o convite é apenas esperar. 30 minutos, respirar, observar. Ver se aquilo ainda faz sentido depois que o calor da emoção passa, porque o impulso é como uma onda. Ele sobe, cresce, ameaça engolir. Mas se não for alimentado, ele quebra e passa. Esse adiamento é um treino de soberania. Um gesto pequeno, mas profundo. Um lembrete silencioso de que você não é seu impulso, que você pode observar sem ser arrastado, que você pode desejar sem se submeter, porque o impulso é só o convite. Quem escolhe, se entra, é você. E com o tempo, você percebe, o que parecia liberdade, agir sem pensar, era na verdade prisão. E o que parecia esforço, esperar, refletir, era a semente de uma liberdade mais ampla. Uma liberdade que não depende do momento, que não muda com o humor, que nasce da consciência e floresce no caráter. Há uma forma de cansaço que não vem do corpo, mas da mente. Um cansaço que ninguém vê, mas que corrói por dentro. O nome disso é ruminação. Um tipo de pensamento que gira em círculos, que repete cenários, que inventa futuros trágicos e revive passados já mortos. É como um moinho que nunca para, moendo o mesmo grão, mesmo quando não há mais nada a extrair. E esse movimento silencioso e constante esgota. A neurociência já comprovou. Pensamentos ruminantes ativam o eixo do estresse, aumentam a liberação de cortisol e mantêm o cérebro em estado de alerta, mesmo sem uma ameaça real. Isso rouba energia, rouba foco, rouba paz. A mente não descansa porque não sabe parar. E ao não parar, ela adoece. Marco Aurélio escrevia que a maior parte do que tememos nunca acontece.
Ele já percebia que a mente cria tormentas que não se realizam, que sofre por antecipação, que transforma suposições em certezas e certezas em sofrimento. Por isso ele insistia em treinar a razão, em observar o pensamento com distanciamento. Porque sem esse distanciamento, todo pensamento vira realidade absoluta, mesmo quando não passa de imaginação. Há um gesto simples, mas profundo, que pode dissolver esse ciclo. Perguntar-se com honestidade: isso está acontecendo ou é apenas previsão? Essa pergunta corta o laço da fantasia, traz o pensamento de volta ao presente. E ao voltar para o presente, muito do que parecia gigante se revela apenas sombra, porque o medo é alimentado por projeção. E quando a projeção cessa, o medo perde seu tamanho. A mente sem filtro é como uma casa com todas as janelas abertas durante a tempestade. Tudo entra: o vento, a chuva, os gritos do lado de fora. E nesse caos, nenhuma paz é possível. Mas a mente que aprende a fechar algumas janelas, a silenciar certos ruídos, a filtrar o que merece atenção, essa mente descansa. E quando ela descansa, ela vê com mais clareza. E quando vê com mais clareza, sofre menos. Porque nem sempre é muitas vezes é o pensamento sobre a vida. O pensamento repetido, insistente, sem trégua. E é possível viver de outro modo, com menos ruído, com mais presença, com mais leveza. Basta lembrar: você não é obrigado a acreditar em tudo que sua mente pensa, e muito menos a sofrer por tudo o que ela imagina. Vivemos em um tempo em que fazer muito virou sinônimo de valor. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais tarefas, mais produtivo. Mas há uma verdade dura por trás desse ritmo frenético. Muitas vezes, o excesso de fazer esconde um vazio de ser. O multitarefa não é apenas uma estratégia de produtividade. É, em muitos casos, uma fuga disfarçada, uma tentativa de não sentir, de não pensar, de não estar. A neurociência é clara. O cérebro não nasceu para focar em múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Quando alternamos entre atividades, há um custo cognitivo, um esvaziamento da atenção, uma perda de profundidade. A eficiência cai. A exaustão aumenta. E o mais grave, a conexão com o momento presente se rompe. Marco Aurélio sabia disso, mesmo sem termos científicos. Ele não usava a palavra multitarefa, mas falava sobre a importância da unicidade de propósito, sobre fazer com intenção, sobre estar inteiro no que se faz. Para ele, viver disperso era uma forma de autotraição, porque onde não há presença, não há alma. E sem alma, a ação perde sentido. Existe uma prática estoica que resgata essa presença. Uma tarefa, uma atenção, uma intenção. Isso significa que, ao fazer algo, mesmo que pequeno, você se entrega por completo. Seja lavar um prato, responder uma mensagem ou ouvir alguém. O gesto pode ser simples, mas a entrega precisa ser inteira. Porque é na inteireza que a vida encontra significado, e não na quantidade de afazeres acumulados sem sentido. A mente que faz tudo ao mesmo tempo nunca está realmente em nada. Está sempre no meio do caminho, sempre fragmentada. E viver assim é como tentar escutar uma música maravilhosa com 10 ruídos ao fundo. Você ouve, mas não sente. Você percebe, mas não se conecta. A fuga da tarefa única é, muitas vezes, fuga do próprio silêncio. Porque no silêncio a mente se revela, as dores aparecem, as perguntas surgem, mas também é nesse silêncio que nascem as respostas, a clareza, a direção. Portanto, a multitarefa não é liberdade, é distração. E quem vive distraído vive pela metade. A proposta aqui não é fazer menos, é fazer com mais presença, com mais alma, com mais verdade, porque é na qualidade da atenção,
e não na quantidade de tarefas que mora a beleza do viver. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Um vazio que não se preenche com tarefas, conquistas ou distrações. É o vazio de não saber por que se vive, de acordar sem direção, de realizar muito por fora e sentir pouco por dentro. A ausência de propósito não apenas entristece, ela adoece. A neurociência da motivação mostra que viver sem sentido compromete a liberação de dopamina, neurotransmissor ligado à motivação, ao prazer e ao impulso de agir. Quando não sabemos o motivo pelo qual fazemos o que fazemos, a mente entra em colapso lento, a apatia se instala, a exaustão se intensifica. O dia parece um ciclo sem fim de ações desconectadas da alma. Marco Aurélio via o propósito como dever cósmico. Não um chamado grandioso, mas uma ética de estar no mundo. Para ele, viver era cumprir um papel. Um papel que não se baseava no ego, mas no bem. Não importava se o papel era visto ou reconhecido. O que importava era que fosse íntegro, lúcido e justo. Porque, sem essa direção interna, a vida se tornava um teatro vazio, com muitos atos e nenhum significado. Uma prática profunda e muitas vezes desconfortável é a reflexão sobre a tríade estoica: o que é o bem, o que é o mal, o que está sob o seu controle. Essa tríade é um mapa para o autoconhecimento, porque quando você entende o que realmente considera bom, o que quer evitar e onde pode de fato agir, nasce uma bússola, uma direção, uma força silenciosa que sustenta a alma mesmo nos dias difíceis. Quem não sabe por que vive, se perde até na calmaria. Porque até a paz parece sem gosto quando não há propósito. A ausência de sentido transforma até o sucesso em peso, porque o problema não está no quanto se faz, mas no que se busca com isso. E quando não se sabe o que se busca, nada satisfaz. O propósito não precisa ser grandioso, mas precisa ser verdadeiro. Precisa nascer do íntimo, não da comparação. Precisa conversar com o coração, não com as expectativas externas. Porque só quando se vive a partir do sentido, a mente encontra repouso. E o corpo, direção. Há uma força silenciosa que transforma o cérebro sem que a gente perceba. Ela não é barulhenta, não é imediata, mas é constante e, por isso, poderosa. Essa força se chama repetição. O cérebro aprende por repetição. A mente se estrutura por repetição. A vida mental se molda por aquilo que todos os dias escolhemos pensar, dizer e reforçar. A neurociência chama isso de neuroplasticidade dirigida, a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões a partir de escolhas conscientes. Isso significa que você pode mudar padrões mentais, pode enfraquecer pensamentos que te enfraquecem. Pode criar rotas novas, mais estáveis, mais sábias, mas isso não acontece de uma vez. Acontece como se afia uma espada, um pouco a cada dia, com esforço, com repetição, com intenção. Marco Aurélio compreendia esse princípio com profunda clareza. Ele dizia: a repetição é o treino da alma. Ele não confiava na mente solta. Sabia que sem disciplina ela se torna presa fácil para o medo, o orgulho, a vaidade. Por isso, escrevia. Por isso, repetia. Por isso, reforçava diariamente os mesmos princípios. Justiça, moderação, coragem, sabedoria, porque entendia que a mente esquece, e o coração se distrai, e a alma se enfraquece quando não há alimento contínuo. Repetir um princípio por dia, escrevendo e verbalizando, não é superstição. É engenharia mental. É escolha consciente de qual estrutura se quer construir dentro de si. Não se trata de decorar frases, mas de cultivá-las como sementes. Sementes que um dia florescem em decisões melhores, em posturas mais firmes, em uma vida mais lúcida.
Reprogramar a mente não é apagar o passado, é escrever um presente novo. Um presente que, com o tempo, ressignifica o que veio antes e amplia o que pode vir depois. Mas é preciso esforço, é preciso presença, é preciso constância. Porque sem repetição consciente, a mente repete o que conhece. E o que ela conhece, muitas vezes, é exatamente o que você quer mudar. Então, repita. Com fé, mas também com razão. Com gentileza, mas também com firmeza. Com paciência, mas também com urgência. Porque cada repetição não é só uma frase, é um passo, um traço, um tijolo. Um gesto de amor próprio que reconstrói, silenciosamente, o templo interior onde habita sua verdadeira força. Existe um espaço onde a alma respira. Um lugar onde as vozes externas se calam, onde os pensamentos ganham forma clara e o coração consegue se ouvir. Esse espaço se chama silêncio. E o silêncio, embora invisível, é uma das forças mais restauradoras que existem. Para o cérebro, para o corpo, para a consciência. A neurociência mostra que momentos de não estímulo, de quietude real, ativam processos regenerativos no cérebro. O hipocampo, região ligada à memória e ao aprendizado, cresce em ambientes silenciosos. As conexões neurais se organizam, o estresse reduz, a mente reencontra ritmo, clareza, espaço, mas não é qualquer silêncio, é o silêncio que acolhe, que escuta, que observa sem julgar, é o silêncio que cura. Marco Aurélio sabia disso muito antes da ciência comprovar. Ele buscava a solitude não como fuga, mas como ferramenta, para pensar com mais clareza, para perceber os enganos da mente, para restaurar o senso do que é essencial. Porque só quem se ouve de verdade pode escolher com lucidez o que dizer ao mundo. Vivemos cercados de ruído, sons, notificações, falas, demandas, até o pensamento virou barulho e nesse excesso a alma se dispersa, se afasta de si, esquece quem é, esquece o que importa. O silêncio então torna-se uma forma de reencontro, um santuário íntimo, um gesto de retorno. Praticar o silêncio não é ausência de ação, é presença absoluta. 10 minutos por dia, sem estímulo externo. Apenas observar o corpo, sentir a respiração. Ouvir os próprios pensamentos como se fossem nuvens passando. Sem apego, sem pressa, sem ruído. Porque no silêncio, você não apenas escuta, você descobre. Descobre que muitas respostas já estavam aí. Que muitas dores não precisavam de tanto barulho, que muitas angústias só queriam espaço para serem vistas. Silêncio não é vazio. Silêncio é território sagrado. E quem aprende a habitar esse espaço, mesmo que por alguns minutos, carrega essa paz para todos os lugares. Porque o silêncio verdadeiro não se perde, ele ecoa. Sêneca disse uma vez, saber viver é a verdadeira arte, e poucos a aprendem. Essas palavras atravessam os séculos com uma precisão quase dolorosa, porque, em meio a tanto avanço tecnológico, a tanto acesso à informação, ainda nos perdemos no mais essencial, entender como a mente funciona e como ela nos engana. Ignorar o estoicismo hoje é como recusar um mapa em meio a uma tempestade. É escolher navegar sem bússola, esperando que o acaso nos leve ao equilíbrio. Mas o acaso não guia, o acaso dispersa. E quem não entende sua própria mente vive à mercê do caos, interno e externo. Daniel Kahneman revelou que somos governados por vieses mentais invisíveis, que nossas decisões são moldadas por atalhos inconscientes, que nem sempre nos levam ao melhor caminho. Mas Marco Aurélio já dizia com outra linguagem a mesma verdade. Sem direção interior, o mundo decide por você. E o mundo, frequentemente, não sabe o que é melhor para você. Por isso ele treinava, todos os dias, não seu corpo, mas sua alma,
não para parecer sábio, mas para viver em paz com a própria consciência. Porque ele sabia que a mente, sem cultivo, vira campo fértil para o medo, o orgulho, o impulso. E não há liberdade real onde reina a confusão interior. Este vídeo não é um convite à nostalgia do passado. Não é sobre idolatrar antigos mestres ou negar os avanços do presente. É sobre reconhecer que há sabedorias tão profundas, tão humanas, tão verdadeiras, que continuam valendo mesmo diante das telas, dos algoritmos, dos diagnósticos modernos. Talvez o futuro da saúde mental e da lucidez espiritual não esteja apenas em novas descobertas, mas em antigos compromissos. O compromisso com a vigilância interior, com a prática diária, com a pausa consciente, com a escolha de olhar para dentro antes de reagir para fora. Pratique como Marco, pense como cientista, viva com clareza e, acima de tudo, lembre-se: tecnologia pode expandir capacidades, mas só a consciência transforma destinos.